O óculos eu vou até colocar, mas de propósito, só para fazer uma brincadeira, para ver se eu consigo enxergar a restituição do imposto de renda. Eita, meu Deus do céu, será que dá? Ah, minha Nossa Senhora, enxerga, 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 enxerga. Bom, o assunto agora é o glorioso leão, o temido leão, hein? Aliás, eu falo que não é nem o leão, é o Simba Safari inteiro, né? Porque a Receita Federal está divulgando o quarto lote de restituição do imposto de renda. E aí você vai saber se tem direito ou não, porque estamos recebendo o doutor Fábio Ferraz, advogado tributarista. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, Luciano. Prazer em recebê-lo. Primeira vez? Eu não me recordo, é? Primeira vez. Opa, bacana. Seja bem-vindo, hein? Obrigado. Eu até falei antes da gente ir ao ar aqui que ele tem o mesmo nome de um secretário de saúde de Santos, que eu sou de lá, né? Exato. Aí eu falei, será que quando eu cheguei eu comi uma bola? Eu vi o doutor Fábio ali, ele estava de máscara, será que é o Fábio Ferraz de Santos? Aí é uma coincidência de nomes, cada um na sua área. Doutor, repito, é um advogado tributarista. E, gente, o quarto lote de restituição do imposto de renda, pessoa física 2021, já está disponível para consulta. Esse lote também está contemplando restituições residuais de exercícios anteriores. Então, deixa eu ver aqui, doutor, para o pessoal poder entender, que é um tema sempre muito espinhoso, que nós, que somos leigos, mediante seu conhecimento, ficamos meio que boiando, né? O que é restituição residual de exercícios anteriores? Uau, Fatiola, é o que sobrou. Calma, isso eu sei, mas deixa o doutor explicar, caramba, por favor. Vamos lá, Luciano. O contribuinte, quando ele apresenta a declaração de imposto de renda, essa declaração está sujeita à homologação. O que é isso? A Receita Federal ela tem um prazo para analisar aquilo que foi apresentado de informações pelo contribuinte e ela pode dizer se aquilo está correto ou não. Quando há alguma inconsistência, a Receita Federal ela notifica o contribuinte e pede para que ele faça o ajuste daquela declaração. Então, essa declaração ela entra numa outra fila de restituição que não vai seguir o parâmetro normal do procedimento. Então, o contribuinte que não entrou nessa fila de correção da declaração de imposto de renda, ele recebe no cronograma normal. E o contribuinte que caiu numa malha fina, por exemplo, que teve problemas na declaração de imposto de renda e precisou retificar, ele entra numa fila especial, que pode ser no exercício seguinte ao que ele apresentou a declaração de imposto de renda. Mas também não é uma certeza. Essa questão de prazos, doutor, isso daí deixa a gente louco. A gente, que eu digo, Exato. Os simples mortais, né? Não tem previsão, não é que não tem previsão, não tem... Planejamento até deve ter, mas não há uma garantia de tal a tal período ou até tanto tempo, não tem. Para aquelas declarações que não apresentaram problemas, a Receita Federal ela não diz quando é que vai ser feita a restituição. Existe ali algumas prioridades para idosos, pessoas com deficiências ou algumas comorbidades, mas o contribuinte que não está inserido nesse leque de características que a Receita impõe, ele entra numa fila e aí ele tem que aguardar cada lote apresentado pela Receita para consultar se ele está lá na fila de recebimento ou não. Perfeitamente. Nessa questão ainda de receber ou não, quanto mais a pessoa erra, ou erra de maneira proposital, que também acontece, cada um, o Brasil é livre, viva o Brasil, não é? Pior vai ser para ela lá na frente receber? Provavelmente. A Receita Federal ela tem hoje um sistema muito avançado de análise de informações. Então, se porventura eu entreguei a minha declaração de imposto de renda e eu não coloquei informações que os bancos, por exemplo, já transmitiram para a Receita, é muito provável que eu caia na malha fina. É muito provável que eu tenha uma inconsistência apontada pelo próprio sistema. Então, isso vai fazer com que o recebimento da restituição, se eu tiver direito, seja atrasado. Deixa eu lhe perguntar, minha Nossa Senhora, uma vez, já tem uns 3 para 4 anos isso, eu apresentei um evento, fui contratado como mestre de cerimônias, enfim, assinei um simples recibo lá do recebimento, não era nada, não mesmo, era um valor, nada demais, nada mesmo. Eu não declarei, enfim, esqueci assim, deixei, nada demais para mim, falei, pô, isso daí também, nem tinha, nem tchum. A empresa, a contratante declarou, me deu uma dor de cabeça. Minha Nossa Senhora, doutor, olha, me deu uma dor de cabeça que eu vou te falar, fiquei arrependido até o último fio de cabelo. Como que a gente, ou prestadores de serviços, podemos nos entender com os nossos contratantes nesse sentido, hein? A Receita Federal hoje, Luciano, ela tem uma prévia do imposto de renda. Então, se você tem, por exemplo, o certificado digital ou acesso ao sistema ECAC, ela tem uma versão pré-preenchida. O que significa isso? Todas aquelas informações que
empresas que pagaram honorários ou bancos onde eu movimentei recursos, eles informam previamente. Então, a Receita Federal ela já tem uma versão que já consta essas informações. Né? É claro que eu tenho que observar os recebimentos que eu tive e apontar todos eles na declaração. Só uma dúvida, até porque, sinceramente, é meu irmão mais velho que administra essa questão financeira, mas conversando com ele, hoje tem ainda quem não tem o certificado digital? Sim, se você pegar o trabalhor comum, né, as pessoas mais simples, a maioria delas não tem o certificado. Mas nós, e aí me incluo, que presto serviços, nos veículos de comunicação que eu trabalho, emito nota, né? A minha empresa é contratada, aí não, aí tem que ter, obrigatório. É obrigatório. Sim. Quem não vai ter o certificado digital, geralmente é o MEI, que é uma modalidade que o governo criou. MEI. Ainda existe RPA, que é aquele imposto de prefeitura, um recibo de prefeitura? Existe, o recibo pode ser um RPA. Eu emito um RPA para o recebimento daqueles honorários. E aí a empresa que está fazendo o pagamento, ela vai declarar para o fisco que ela me pagou através de RPA. Mas daí eu, por exemplo, vou fazer um trabalho de R$1.000, um exemplo. Vou emitir uma nota, o RPA. Eu vou ter o desconto desses 1.000, não? Você vai ter o desconto daquilo que incide sobre o pagamento, que é o INSS. Que a empresa vai descontar e vai ver 1.000 menos o que for. É descontado na fonte. Mas daí é só esse desconto e morreu. Só esse desconto. Só que essa receita que você obteve, ela vai somar nos seus rendimentos anuais e aquelas receitas que são tributadas, elas vão se enquadrar dentro da alíquota que a tabela do imposto de renda impõe. O que é melhor, então, para o trabalhador que nos assiste agora, doutor Fábio Ferraz, emitir ou ser contratado pela MEI, pela microempresa ou pelo RPA? Pela MEI, com certeza. A MEI foi uma forma que o governo criou para se regularizar o trabalhador informal. E aí o MEI ele tem um recolhimento de tributo simplificado, então ele emite mensalmente... Que é até 10% ou não? Não necessariamente? Não necessariamente. Ele tem um teto de faturamento mensal e anual, né? Então ele tem que respeitar aquele teto. E ele tem um recolhimento mensal que é feito através da DAS, que é o mesmo sistema que se aplica ao Simples Nacional, mas é um recolhimento que dentro dele eu tenho INSS, eu tenho imposto de renda, pacotinho, um pacote onde é muito mais barato do que eu pagar como pessoa física. Toda MEI, ela se inclui em quem recolhe ou quem está na faixa de até 27,5% ou não? Não, 27,5% é para pessoa física. Para o MEI eu tenho uma tabela diferenciada. Uma tabela diferenciada, assim como para o Simples Nacional, eu tenho uma tabela, dependendo da atividade, eu vou ter um imposto maior ou menor de acordo com o faturamento. Vou falar, seja como o senhor está sendo mesmo e não fique acanhado se eu estiver fazendo algumas perguntas. Imagina. Fora assim que, de repente, está confuso, me corrija, que o senhor é que entende, por isso é que está aqui. Para o trabalhador que nos assiste agora, que está nos vendo agora, é melhor para ele emitir uma nota como PJ ou como pessoa física? Como PJ. O imposto, a tabela de imposto da pessoa jurídica... Não vai descontar mais? Não, muito pelo contrário. Quando eu tenho recebimento como pessoa física, vou te dar um exemplo simples. Por favor. Eu tenho muitas pessoas que às vezes vivem de aluguel. Não vou nem falar do trabalhador. Pessoas que durante a vida constituíram ali um patrimônio de 2, 3 imóveis e se aposentaram e hoje recebem aluguéis e sobrevivem com esse aluguel somado na sua aposentadoria. Quando ele recebe como pessoa física, chega no final do exercício, na hora de entregar o imposto de renda, ele vai ser tributado como pessoa física, ou seja, uma tabela de imposto de renda que chega a uma tributação de 27,5%. Se esses imóveis estão dentro de uma empresa, como patrimônio de uma empresa que ele pode constituir, ele vai ser tributado de acordo com a tabela do regime daquela empresa. Ou seja, para imposto de renda, ele tem um teto de 15%. Então, é muito mais econômico, como planejamento tributário desse contribuinte. E aí isso a gente pode levar para o trabalhador também ser tributado como pessoa jurídica e não como pessoa física. Uma pergunta aqui, já vou voltar à liçãozinha de casa aqui, mas comentava até com o Marcelão ali na câmera, com o Cauê, com o Diego Alemão, com o Rony, com o Ivo Barreto, Filipinho, nossa equipe de retaguarda, né? A cada vez que você faz uma compra e você coloca o seu CPF naquela compra, naquela nota fiscal, você está dando, entenda o termo, né? Munição, alimento, material para o imposto de renda?
Olha, nós temos um cruzamento de informações. Sim. Então, toda compra que eu efetuo, por exemplo, no cartão de crédito ou no cartão de débito, a movimentação financeira que eu faço, os bancos informam a Receita Federal. O objetivo do governo, quando ele criou o sistema da nota fiscal eletrônica, não foi olhar para o imposto de renda da pessoa física, foi coibir as empresas de sonegarem imposto. Tá. A empresa que vendia sem nota fiscal, Sim, então sim, o contribuinte passou a ser o fiscal. Ele chega na empresa e fala, olha, eu quero nota fiscal paulista, eu quero a nota fiscal eletrônica. Então, mas para ele não pode acarretar na frente... Problemas vai até a página 2, mas ele não vai ter uma vigilância maior em cima dos rendimentos da vida financeira dele? Se os gastos dele forem incompatíveis com os recebimentos declarados para a Receita, alguma coisa, ele pode ter um problema. Aí tem, né? Como se diz na gíria, aí tem, nesse mato tem coelho. Ó, doutor, contribuintes que entregaram a declaração até o dia 16 podem consultar também, ainda voltando à questão da restituição? A consulta, a restituição, ela está disponível para o quarto lote desde ontem. Tá. Desde o último dia 24. 24, isso. E o pagamento vai ocorrer... misturo tudo, pois não. O pagamento vai ocorrer no próximo dia 31. Caso não esteja constando o CPF dessa pessoa nesse lote, a gente tem mais um lote que acontece no próximo mês. E aí ele tem que observar, porque se ele não estiver inserido no próximo lote, possivelmente ele tem um problema na declaração de imposto de renda dele. Ele precisa observar o portal ECAC para verificar se a Receita mandou alguma notificação. Qual é esse portal? Repita, informe. É o sistema ECAC no portal da Receita Federal. Ele pode fazer a consulta tanto pelo portal da Receita, quanto pelos aplicativos que a Receita tem disponíveis nas lojas de aplicativo, tanto iOS quanto Android. Não é a sua responsabilidade, lógico, o senhor está apenas emprestando o seu conhecimento aqui, mas funciona? Geralmente sim. São sistemas que, para consulta, funcionam muito bem. No outro dia veio uma advogada aqui, doutora Maria Faioc, colega sua de Direito Previdenciário, aí falou do aplicativo Meu INSS. Falei, Faioc, que é uma amiga, né? Funciona? Falou, caramba, pergunta difícil, né? Doutor, no que devemos, aqui está, no que as pessoas, eu estou no time, no que devemos prestar atenção quando o assunto é restituição, declaração, enfim, o leão. Quando a gente olha para a restituição, ela já foi analisada, seja pelo sistema ou pela própria auditoria da Receita Federal. Então, é a parte mais tranquila. Se eu tiver um problema, eles vão me listar quais são os problemas e eu tenho a oportunidade de corrigir. Quando eu faço a declaração, é um momento mais crítico, porque eu preciso reunir toda a documentação de recebimentos, de gastos, e quanto mais dados eu informar para a Receita Federal, melhor vai ser a análise daquele documento, mais simples vai ser a restituição, que é o momento onde estamos hoje. O senhor também partilha ou comunga, né, do pensamento de que a pessoa que tenta, se economizar, cada um sabendo aperta seu bolso, mas aquela que tenta por ela mesma fazer a receita, não é secar você, hein? Pelo amor de Deus, não é nada disso também, que eu não sou professor de nada, mas normalmente dá errado? Não. Depende muito de quais são as fontes de rendimento dessa pessoa. Se ele é um trabalhador CLT, aquilo que ele recebeu como pagamento de salários, a própria empresa que ele trabalha vai entregar um informe de rendimentos. Então, na hora de apresentar a declaração de imposto de renda, é muito simples de eu fazer isso. Eu vou declarar quais são as receitas, o próprio informe de rendimento traz qual é a numeração dos campos. Então, se torna simples. Claro que algumas pessoas vão ter dificuldade com isso e aí precisam procurar a ajuda de um profissional especializado. Nesse caso, é um ditado que eu não, pelo amor de Deus, todo mundo fala, né? Essa economia, o barato sai caro. Às vezes, sim. Essa pergunta o senhor responda se quiser. Poxa vida, como advogado tributarista, um profissional, responda se quiser. Em alguns casos é bem melhor errar, fazer uma confusão já premeditada para tentar consertá-la na frente, que é melhor lidar ou trabalhar assim em relação à questão de Ministério da Fazenda, de imposto de renda? Com certeza, Luciano. Muitas pessoas... Não, eu sei que sim, mas eu falei, vou perguntar isso para o advogado, o homem vai falar, escuta, vou ensinar coisa errada, Não, eu acho que tudo depende da situação. A pessoa, às vezes, ela apresenta a declaração com inconsistências porque ela está com o prazo se esgotando, então é melhor, a Receita até instrui isso, né, de que a pessoa entregue a declaração com inconsistências e depois retifique, porque se eu não entrego dentro do prazo, eu tenho penalidades. A multa ela pode chegar a valores elevados, dependendo do imposto que eu tenho a pagar. Então, muitas vezes é melhor eu entregar com inconsistências e depois corrigir do que deixar de entregar. E a pergunta final também, já que ele deu a brecha, eu vou aproveitar, né?
É melhor errar para lá na frente pagar nunca o que você deveria pagar, vai pagar no valor menor e em 300 vezes, é isso? Olha, isso é uma... Ou já foi assim? É uma prática comum do brasileiro, mas ela pode... Dizem, hein? Não, a gente vê muitas ocorrências com isso, mas a penalidade pode ser muito alta. Por quê? Se a Receita Federal entender que aquilo foi sonegação de imposto, eu posso ter uma multa elevada, que parte de 75% do imposto a ser pago. Ave Maria. E eu posso também ter um problema de ordem criminal. Então, se eu omito receitas, eu posso ter uma penalidade que ela extrapola o lado financeiro, né, que vai para a apuração do crime de sonegação de imposto. A pessoa que erra, que erra, faz errado o imposto, pode ir presa? A prisão é algo bastante extremo, mas ela pode responder pelo crime de sonegação fiscal, se assim entender a Receita Federal. E aí, no caso, ela pode pagar com o bem material que ela tenha para ressarcir o cofre público, os cofres públicos? Sim, ela responde com o patrimônio dela, pelo ônus, pela dívida do imposto não pago, e se ela não tiver recurso financeiro para pagar, tiver apenas bens, esses bens podem ser penhorados numa situação de uma execução fiscal. O doutor é sensacional, ele já dá as respostas editadas, prontas. O senhor é o sonho de consumo de todo entrevistador, todo programa. Sério, bem bacana, bem bacana. O pai errou no imposto de renda. Estou dando um exemplo aqui. O pai errou no imposto de renda. Pode sobrar para o herdeiro dele, que é o filho, uma complicação no futuro? Luciano, é uma pergunta muito comum. Se o herdeiro responde pelos débitos da pessoa que faleceu. Quem responde pelos débitos é o patrimônio deixado pela pessoa que faleceu. Então, eu vou te dar um exemplo. Independente do nome de quem esteja. Independente do nome de quem esteja. Então, assim, eu faleci. Eu tinha uma casa. Essa casa valia 100 mil reais. Os meus herdeiros vão abrir um inventário e nesse inventário eles precisam apurar quais são as dívidas que eu deixei. Se eu deixei dívidas superiores a 100 mil reais, perfeito, os 100 mil reais vão ser consumidos pelos credores e estanca por ali. Perfeito. Eles não assumem as dívidas. Agora, se eu deixei patrimônio, só uma parte desse patrimônio responde pelas dívidas, as dívidas são menores do que o patrimônio deixado, eles vão quitar as dívidas com parte daquele patrimônio e o restante vai ser dividido pelos herdeiros. Então, vou na outra ponta, abusando e explorando, no bom sentido, o seu conhecimento. É verdade, é lenda, é real que, assim como essa explicação que o senhor acabou de dar, a dívida morre com a pessoa? É um termo correto de se dizer, porque ela acompanha o patrimônio que aquela pessoa deixou. Se ela tinha dívidas e não tinha patrimônio, por exemplo, os credores não podem cobrar da esposa ou dos filhos, herdeiros, enfim. Não podem? Não podem. Tá. Aproveitando que o senhor é um advogado tributarista, enfim... A empresa que abre falência, abriu falência, nem como se fala, abriu para cobrar, enfim, abriu falência, já era, não tem de quem se cobrar, é isso? Olha, a questão da falência, ela passa por uma outra análise. A empresa que abre falência, ela pode não ter recursos em caixa, mas ela muitas vezes tem patrimônio imobiliário, ela tem estoque, ela tem... todos esses bens, eles vão ser... Vai virar liquidez? Vai virar dinheiro? Ele precisa passar por um procedimento onde um administrador daquela falência vai vender esses bens e se aqueles bens conseguirem pagar os credores, aí eu tenho uma ordem de recebimento que passa por funcionários, fisco, né? E aí de outros tipos de credores, ele vai pagando até o limite daquilo que ele conseguir. Porque eu lhe perguntei, porque sei de casos, e poxa, o senhor muito mais do que eu, de pessoas que de repente transformam ou tiram, saem, colocam, usam o dinheiro para comprar essa ficha aqui. Essa ficha ninguém vai tomar de mim, porque é ficha, não é dinheiro. Errado isso. Errado. O patrimônio da empresa responde pelas dívidas dela, assim como o nosso patrimônio responde por dívidas que nós contrairmos. E ainda insistindo, aí eu estou falando diretamente para filhos, pais, para herdeiros, independente de quem seja o herdeiro dessa ficha, vai. Independente de quem seja o herdeiro. Se a pessoa que faleceu deixou isso como bem a ser partilhado por herdeiros e ela também deixou dívidas, esse bem responde pelas dívidas dela. Perfeito. Doutor Fábio Ferraz, advogado tributarista, acho que perguntei, pelo menos da minha liçãozinha de casa, o que a gente não falou que o senhor entenda seja interessante para a gente fechar esse papo muito oportuno aqui na Tarde Top? Nós falamos bastante sobre o pai, o filho, e um erro muito comum no imposto de renda, Luciano,
É o pai que declara o filho como dependente, né? Eu vejo muita declaração de imposto de renda voltar por conta disso. Mas esse filho já está em atividade laboral, ele já faz estágio, por exemplo. O rendimento desse filho, ele entra na composição da renda do pai. Caramba, então, só me avisou agora. Diga. Eu preciso declarar aquele filho como dependente, as despesas que eu tenho com a universidade daquele filho, mas também os rendimentos que aquele filho auferiu em função do trabalho que ele exerce. Ah, boa. Um amigo, André Macaria, que pediu para me perguntar. Minha filha já tem mais de 20 anos, 22 anos. Mas eu quero continuar pagando a pensão que eu pagava anteriormente. Posso continuar declarando tudo bonitinho, mesmo não tendo mais a obrigação de pagar? Pode continuar pagando, ele só não vai poder, por conta da idade, declarar essa filha como dependente. Ele declara a despesa com a pensão alimentícia, isso entra como uma despesa que ele tem, mas ela não entra na dedução do imposto de renda como uma dependente. Peraí, não sei se é a pergunta correta, a maneira, mas vou perguntar no meu jeitão. Isso é bom ou é ruim? É bom porque se há um gasto, um gasto não, com filho a gente não tem gasto. Se parte do rendimento dele ele está entregando para o filho, ele vai abater esses rendimentos daquele imposto a pagar. Olha lá, hein, o Diego na produção levantou a plaquinha que estou aproveitando uma consulta. Imagina, é um amigo meu que pediu para perguntar, viu? Claro. Doutor Fábio Ferraz, seus contatos profissionais quais são, por favor? O telefone do escritório é 3341-0911, DDD 11. E nas redes sociais, o endereço do Instagram, @Tributex. Tributex. Perfeito. Doutor Fábio, com dois? Com 2 T's. Com 2 T's, perfeito. Advogado tributarista, batendo um papo bem bacana. Como eu falo todo dia, o pessoal já está, não sei se cansado, tomara que não, de saber ou de ouvir. Eu não entrevisto ninguém, eu bato papo com pessoas de vários assuntos. Hoje, por exemplo, imposto de renda. Segue a Tarde Top aqui na Rede Brasil de televisão. Boa tarde, Brasil! Sejam bem-vindos! Programa começando e, como sempre, com um programa assim, super especial, tá? Com convidados assim, super maravilhosos que eu adoro, gente, principalmente falar sobre segurança, dando os alertas, né? Na verdade, uns sinais, umas dicas para a gente ficar cada vez mais antenado, né? Eu sei que às vezes, né, acontece o tempo todo, a gente vive principalmente aqui, né, São Paulo, Rio de Janeiro, nas grandes capitais, corre o risco, né? A gente sai de casa e fica morrendo de medo, não sabe nem se volta, não é? Por isso que o coronel Roberto Alves, especialista em segurança, vai dar dicas para todos nós hoje, hein? Como a gente se proteger nas ruas. Então, sempre este alerta, né? A precaução sempre é a melhor arma, tá? Para você ficar esperto aí. Presta atenção nessa pauta que é muito interessante, viu? É utilidade pública, viu, gente? E também, vamos fazer exercício. Quem disse que não dá pra gente treinar, dar uma malhadinha em casa. Exercícios práticos para fazer aí na sua casa com a Vânia Marino, personal trainer. Então, ó, fica ligadinho que o programa promete. Vem comigo, vamos aprender um pouco mais de segurança, vamos tentar nos proteger. Porque, assim, cada um tem que fazer a sua parte, né? Depois não adianta o leite derramado. Né, coronel? Tudo bom? Nani, que prazer retornar ao programa. Você... belíssima, essa competência extraordinária. Que prazer o presencial, né? Depois dessa turbulência toda, ter o presencial. 1 ano e meio. Já é um cenário de estímulo, já. Muito legal. Dá um ânimo, né? Coronel, dicas de segurança, né? Quando a gente olha para vocês, a gente fica assim querendo aprender, na verdade, né? Porque a gente sabe que, claro, né? O bandido está sempre em qualquer lugar, sempre preparado. E a gente, às vezes, por estar desatento, não está ligado, não está observando, a gente acaba sendo vítima. Mas tem pessoas que parece que são vítimas mais fáceis. Eu queria que você desse umas dicas pra gente. Praticamente você resumiu. As pessoas ficam despreocupadas, desprevenidas. Eu sempre falo que para o evento acontecer, o oportunista, o criminoso, a gente vamos chamar de oportunista nessa oportunidade, ele fica esperando a vítima. E a vítima se coloca em condições. É uma pessoa que está desprecavida, que não está desatenta, que está ostentando o objeto que o criminoso quer, porque o criminoso não escolhe a vítima pela beleza, pela estética, é pelo bem que ela pode oferecer, o custo-benefício. Ele quer que o evento seja rápido, que ele tenha o fator surpresa, para que a vítima não tenha condição de tomar uma decisão, ela pegou de surpresa, não tem o que fazer. Então, ele precisa do fator surpresa. E o fator surpresa depende da falta de prevenção, de precaução. Hoje, principalmente hoje em dia, em que o celular, os equipamentos eletrônicos, são os itens
que nós ostentamos com mais facilidade, o tempo todo, em qualquer lugar, a todo tempo, e é o maior interesse do criminoso, porque ele tem uma fácil circulação depois do roubo e do furto. Infelizmente, as pessoas compram produtos sem a nota fiscal, que acabam sendo frutos de eventualmente de uma receptação. Então, como o cidadão compra um aparelho sem uma proveniência, os criminosos têm no celular o maior interesse. É importante, se o celular é o que o criminoso ou oportunista é uma das mais coisas quer, que mais chama atenção. o que você tem que fazer? Dificultar. Hoje nós temos o celular, além de um apreço muito grande, todo mundo fica segurando o tempo todo, todas as nossas informações dentro dele. Então, o criminoso ele tem o aparelho e tem o que o aparelho pode oferecer. Basta ver o Pix hoje como uma alternativa interessantíssima para o criminoso fazer uma transferência rápida. Tudo isso vem do celular. Se é o item mais importante, mais precioso, de maior interesse, o que eu tenho que fazer? Dificultar, esconder. Mas o que nós fazemos na maioria? Sai falando, escrevendo, atravessando a rua sem olhar, dentro do carro olhando o celular. Então, a vítima se coloca em condição de vítima. Quem esconde o celular, quem não olha o celular nos deslocamentos, quem espera estar num local adequado para fazer usufruto do celular, já se afasta como vítima. Porque na dúvida, o criminoso ele quer o fator surpresa. Ele quer facilidade também, quer facilidade. Né, coronel? Na dúvida, se você tem um celular, ou será que a Nani tem? Deve ter. Mas aonde está? Vai dar trabalho, vai chamar atenção. Aí tem do lado da Nani, tem alguém com o celular exposto. Vacilando. Quem que ele vai escolher? A Nani, porque é conhecida, ou a vítima que tem um celular que ele deseja? A vítima que ele tem o celular. Então, a pessoa vai se colocando, por falta de precaução, na condição de vítima. Coronel, e também pessoas que saem uma mulherada, né? Vamos dar dica para as mulheres também. Porque geralmente a mulher fica um pouco mais desligada na rua e não pode ser, viu, gente? Bolsa para trás, também é um chamariz que pode facilitar, né? Aqueles carteireiros, aqueles famosos que roubam através, né? Que abre, você nem percebe, abre o zíper e se furta. Qual é o certo? É andar com uma bolsa na frente? Sempre na frente. Você Você sabe mais de segurança do que muitos profissionais que vêm aqui, né? Você já faz a pergunta e dá a resposta, sempre. Aquilo que é da sua importância, que você quer proteger, quando você quer proteger alguma coisa, alguém, o que você faz? Abraça, fica próximo de você. Se você está com um filho, você quer observar onde ele está, fica no seu grau de visão. Para tudo que lhe é importante, você quer observar. Agora, imagine seu filho atrás de você, não está vendo. A bolsa atrás de você não está vendo. Então, precisa estar no seu foco de visão. Principalmente mostrando que você quer proteger o seu bem. Porque quando você não quer proteger, deixa em cima da mesa, atrás na cadeira, nas costas, o criminoso às vezes é só um oportunista. Quantas pessoas que não são contumazes criminosos, mas se aproveitam da oportunidade de ver um celular na mesa, a bolsa atrás, então, sempre na sua frente, sempre no seu grau de observação. Então, está protegido, você observou. Se está atrás de você, qualquer pessoa pode ou tirar a bolsa ou fazer um corte, tirar o que ele tem. Mas são rápidos também, né? Muito, né? Até porque eles passam o dia inteiro esperando a falta de precaução. E tem o tempo todo. Porque que em aeroportos, Dá dica para aeroporto, que eu sei que muita gente perde as bolsas também. Perde porque facilita, Nani. Você tem sua mala, você deixa do lado, vai fazer o check-in. Um minuto de descuido, né? As pessoas, não é que elas vão se aproveitar do seu vacilo, é que elas já contam com o seu vacilo. A maior parte das pessoas está no celular, a bagagem do lado, ela nem sabe. Nem lembra. Às vezes ela sai do lugar, deixa a bagagem, ela esquece. Para você ter uma ideia, nos achados e perdidos de aeroporto, desses locais, né, onde você tem rodoviária, achados e perdidos tem uma quantidade, quase que o dobro de aparelhos ou de produtos que são produtos de furto ou roubo. As pessoas esquecem. Para não passar vergonha, ela diz que foi furtada, que alguém levou, mas não é. Ela esqueceu. Ela esqueceu, ficou no achados perdidos. Feio também. Feio. Aí, se ela tem seguro, usa o seguro, algumas nem vão procurar de vergonha. Vergonha, como é que eu pude esquecer o meu celular, o meu notebook? Esquece. Então, imagine, se a pessoa esquece algo que é tão importante, imagine para o oportunista que está lá esperando o seu descuido. O que ele não consegue pegar vai para o achados e perdidos. É muito fácil ser oportunista hoje em dia, porque o fator surpresa é muito simples. A pessoa está do seu lado. Às vezes um chama a sua atenção para o outro levar o seu bem. Então sempre em dois, né, Roberto? Vamos falar. 2, 3, né? 2 no mínimo. O batedor de carteira, aquele profissional que trabalhava independente, esse acabou. Eles trabalham, mesmo o batedor de carteira, ele trabalha com equipe.
Então, várias pessoas trabalhando porque é o custo-benefício. Quanto mais produtos ele puder obter no menor tempo possível e sem que as vítimas percebam, melhor. Porque quando a vítima percebe, grita, chama socorro, ou ele perdeu naquele dia de trabalho, ele já corre risco, inclusive, de ser preso. Outras pessoas, pode ter um policial ali, então eles não querem ser presos, eles não querem perder, eles querem não chamar atenção. Facilidade. Facilidade. Então, galera, não facilitem, observe, deixe o celular sempre no... Colocar no bolso de trás, carteira, celular, é um chamativo. Além de você não ver, a sensibilidade nessa região é mínima. Não adianta, você não vai nem perceber, vão levar e você não vai perceber. Tem uma coisa também, um dos fatores que incomoda a gente que é meio antenado, né? Porque eu sou bem neurótica, né? Eu sou bem neurótica, assim. E eu observo muito a lentidão das pessoas para entrar nos carros, pelo amor de Deus, gente. Perfeito. Isso é uma das coisas que chega a incomodar. Às vezes, quando eu assisto programas policiais também, que eu gosto de ver, eu vejo que, assim, tá pedindo, a sensação assim, ninguém pede para ser assaltado, mas a expressão pedir é vacilou demais, se né? Se coloca em condição, né? Eu sempre falo, e sem medo de errar, a vítima se coloca em condição de vítima, ela facilita. Imagine os momentos que o criminoso escolhe para fazer o intento criminoso. A pessoa entrando ou saindo de casa, de manhã, portão, que ele está atrasado, ou quando ele já vem cansado da noite. São os horários que acontecem os crimes. Entrando ou saindo, quando a pessoa está no shopping, por exemplo, fazendo um monte de compras, não sabe nem onde está colocando, está dentro da loja, aquela loucura toda. Eles estão ali, se aproveitam. São vacilos que... Então, o que você deve fazer? Quando as coisas acontecem na rua por falta de planejamento em casa. Quando é que você começa a se programar? Onde eu vou deixar o celular, em que parte do corpo, parar de andar com dinheiro. Tem pessoas que saem de casa, vão para algum lugar fazer compra, não sabem qual é o local, então não sabem onde vai colocar o carro. Às vezes, para economizar no estacionamento, que está caro, deixa em qualquer lugar na rua. Só que às vezes você procura onde? A vaga mais próxima. A vaga mais próxima não está próxima, está muito longe. Quando você chega, tudo bem, tem muitos veículos. Às vezes você passa uma parte do dia naquele local, quando vai sair, está sozinho e longe. Tudo isso é planejamento. Onde eu vou deixar o carro, como eu vou fazer. Às vezes é melhor não ir de carro, transporte público. Faz um mapeamento. Então você tem que se programar com planejamento, com adequação e fazendo a proteção. Se eu não vou precisar de todos os cartões, por que eu vou levar todos naquele cenário? Por quê? Vai ficar só com uma... Leve um cartão. Dinheiro, que você precisa. O dinheiro para pequenas despesas. Hoje, praticamente, ninguém usa dinheiro, né? O dinheiro de plástico virou o intento. Só que para alguns lugares você precisa do dinheiro, precisa do trocado. Então, leve, já faça um planejamento. Onde é que tem o caixa agora? E fica perguntando para todo mundo. Ou seja, a pessoa já sabe que você vai procurar dinheiro. Ele quer dinheiro, ele já vai atrás de você. Quantas pessoas... você conhece algum caixa por aqui? Você está se oferecendo como vítima. A saidinha de banco é justamente a pessoa que vai sozinha, precisa pegar aquele recurso, o criminoso fica esperando. Então ele vê se é mulher, sozinha, se é de idade, ele vai escolhendo. Duas pessoas, mesmo que sejam mulheres, dica geral, se você vai ter que sacar o dinheiro no caixa automático, convide alguém, uma pessoa sua, irmão, pai, amigo, vá junto. Uma pessoa fica de costas para você observando o ambiente. Olha que sensacional. Uma das pessoas fica de costas para você observando o ambiente, as pessoas. E a outra vai direto no caixa fazer a transação. Quando aquela está alerta, o criminoso não vai ficar olhando, tentando olhar você, porque tem alguém. Acabou, você deixou de ser vítima. Primeiro que tem uma pessoa atenta. Segundo que você vai ter condição de fazer em segurança. Se tiver dúvida, a pessoa que foi você que vai te ajudar. E aí você passa a observar o ambiente e essa pessoa vai fazer o que você não está conseguindo. Uma terceira, peça para a segunda pessoa verificar alguém no banco, que seja realmente do banco. Porque você sozinha sempre aparece um voluntário, os criminosos estão ali. Veja como é simples, duas pessoas com orientações específicas. Uma vai fazer a transação, vai pegar o dinheiro, o criminoso não sabe quanto de recurso você foi buscar. Custo-benefício, ele não vai arriscar com você e está acompanhado sem saber exatamente o ganho que ele pode ter. Agora, você está sozinho, começa a contar o dinheiro, 300, 400, 500, já me interessou. Eu, como oportunista, já selecionei. Às vezes, com certeza, eu não vou fazer o intento, mas vou avisar para alguém que está lá fora, uma mensagem. Olha, uma senhora assim, um senhor assim, um jovem assim, está saindo desse jeito. Pronto. Informação, né? É informação. Ou que estão trabalhando em conjunto. Não trabalham sozinhos. Por isso que a reação é preocupante.
Porque você vê o autor da agressão, mas quem está do lado dando suporte, você dificilmente vê. Até profissionais treinados, quando deixam o fator surpresa ser o predominante, ele ficou desprecavido por algum momento, ele corre risco como qualquer outra pessoa. Qual a diferença do profissional, do policial? Ele fica atento. Ele faz exatamente isso que eu estou te falando. Ele observa o ambiente, observa a movimentação das pessoas. Ele já cria dúvida para o criminoso que está lá disfarçado. Olha, aí eu não vou correr o risco. Não vai perder o tempo, né? Eles não arriscam. Ele não está querendo. O criminoso não quer correr risco. Ele quer facilidade. Ele aproveita do seu vacilo. Mais uma dica que eu gosto sempre de lembrar, gente. Presta atenção. Tá tarde da noite, saiu, tá dirigindo, tá voltando, o semáforo tá lá, tá quase fechando. Não fica lá na frente, não fica também, entendeu? No meio. Fica na direita ou fica na esquerda, principalmente onde tem saída, né? Atrás. E um pouco mais atrás, no mínimo 3 carros atrás. Nada obriga. O que limita a circulação é a faixa. Você não pode passar da faixa, mas quanto da faixa você pode ficar não está na regra de trânsito. Pare bem antes. Por quê? Porque qualquer movimentação na sua direção permite que você, está com o veículo ligado, que você saia. Atropele. O criminoso não quer correr. Agora você vai. Onde é que o criminoso pode ficar? No meio da rua ele não vai ficar. Ele fica... Direita ou esquerda? Direita ou esquerda. Se você se coloca nessa posição, para o veículo e ainda vai olhar o celular, parabéns. Você corre muito risco de ser a vítima que se escolheu. Agora, se você para na faixa do meio, deixa a distância de um veículo, inclusive da faixa, ninguém arrisca ir atrás de você. E se tiver movimentação que chame isso, né? Você vai perceber, a pessoa vai ter que sair da Você pode buzinar, Roberto? O que vocês indicam? Buzinar, gritar, contanto que você esteja na condição que permita você sair. Se tem um veículo na frente, deixe uma distância de um veículo, pelo menos, para que você possa manobrar e sair. Então, são coisas, pense dessa forma. Onde eu gostaria, se eu fosse oportunista, que a vítima estivesse? É onde você não deve estar. Principalmente em lugares mais escuros, né? Farol. Está percebendo, a velocidade, a gente tem as velocidades de limite. Se deu o amarelo, se você estiver... O amarelo é atenção. Esse negócio de aproveitar é perigoso por causa da circulação. Mas, observando a circulação, deu o amarelo, não quer dizer que você tem que parar imediatamente. Se você estiver muito próximo, dê continuidade. Porque senão você vai parar exatamente em cima da faixa, do jeito da faixa, e corre o risco de, parando bruscamente, quem vem atrás bater. Então, isso é planejamento. Tem pessoas que vão tão preocupadas na hora que dá o farol, ela nem sabe onde ela está. Ela já pisa no freio ou acelera, aí é perigoso. Tem que ser planejado, qualquer das atitudes. Se der o amarelo, você está distante, pare antes, vai parando, reduzindo, sempre com os veículos automáticos, sem problema, vão estar já com a condição normal. Vidro aberto. E o mecânico, sempre engatado. Deixa o pezinho lá, pronto para uma manobra, caso seja necessário. Porque o tempo que você leva para colocar uma manobra pode indicar para o criminoso que você está pegando uma arma, por exemplo, ó. E ele pode atirar simplesmente porque achou que você ia reagir. Agora, tá lá, tá ligado, você sai, não dá tempo. O criminoso não está esperando essa atitude. E ele vai para facilidade. Ele quer facilidade. E os vidros do carro? Sempre fechados. Ah, mas não tá tem com ar-condicionado. Coloca um dedinho hoje em dia, só. Galera, Um dedinho hoje em dia é só. raro não ter o ar-condicionado. Mas está quebrado, sei lá, a pessoa gosta da ventilação. O suficiente, como ela falou, o suficiente para circular. Abra um pouquinho do lado esquerdo, um pouquinho do lado direito. Não dá nem para colocar o dedo, mas a circulação do ar vai acontecer. É o suficiente. O criminoso verifica, olha, tem um com a janela fechada e tem um com a janela aberta. Qual que ele escolhe? Aberta. Tem um que está escancarado, meio a pessoa está no celular ou dormindo. Tem gente que aproveita para cochilar na hora que o carro para. Galera, se escolheu como vítima. O pessoal que fica com relógio. Lembre-se, o criminoso não escolhe a vítima pela beleza, pela estética ou pelo feio. Ele escolhe pelo que a vítima oferece. O celular, ou o relógio, ou a bolsa. A bolsa está no banco. Galera, bolsa nunca no banco, gente. Atrás, coloque embaixo do seu banco, do banco do passageiro ali, onde esteja fácil para você, né, ter acesso, mas difícil para o criminoso observar. O que é fácil para você é fácil para o criminoso. Ah, está do meu lado aqui. Para ele também está fácil. Isso é importante. Então, vou dar até uma dica. No próximo convite, segurança digital. Porque as pessoas, às vezes, ficam bem preocupadas com o dia a dia na rua e estão sendo furtadas e roubadas dentro de casa e se oferecendo como vítima.
Já está convidado para essa próxima pauta. Viu a deixa? Viu como é fácil? Não é fácil. Tem uma facilidade, a gente também já pega a oportunidade, né? Quais as redes sociais, como nós encontramos você com essas dicas todas? Hoje, para abrir, inclusive, profissionalmente, é só o Instagram. Eu tenho, inclusive, alguns trabalhos interessantes no próprio Instagram com dicas de segurança. CEL é a abreviatura de coronel. CEL, Roberto Alves. Pronto, você me localiza. Pode mandar mensagem, pode tirar dúvidas, nós estamos lá com esse canal aberto para você. O que falta é isso mesmo, né, Coronel? É ficar um pouco mais esperto mesmo, né? Não tem nada, Nani. Se você se organiza, Nani, mentalmente, você organizado, sabendo o que você vai fazer, você já se coloca com precaução. Você já vai inibindo, né? Você já vai, não vou estacionar em qualquer lugar, não vou ficar desesperado, vou ter o recurso financeiro necessário para pequenas despesas, porque vou me programar antes, sai com vou cartão na minha agência. Você não precisa sair com aquele monte de cartão. Qual é o cartão do mês, do momento? Você tem as datas lá, todo mundo, a maior parte das pessoas tem mais de um cartão. E tem dias diferentes de vencimentos. Use esse cartão, guarde, não necessariamente na carteira. Mulheres, por exemplo, você tem vários lugares que você pode deixar o cartão. Né? Não precisa nem levar na carteira. Bolsa. Eu vou para onde? Eu vou para a praia, leva a bolsa. O que você vai fazer com a bolsa? Pega a bolsa de praia, gente. Pega a bolsa de praia. Simplifica então, assim, a vida. Planeja a vida. Tem dúvida? Consulte um consultor de segurança. Consulte um consultor. Que fica mais fácil. Obrigada, Coronel. Que prazer, né? É uma alegria sempre te receber aqui, principalmente levando informações para todos, tá? É sempre um prazer. Estamos à disposição. Obrigada. E agora, então, a próxima segurança digital. Muito interessante. Vou sempre trazer alguém agora da polícia para dar dicas de segurança para você, viu? A gente vai para o intervalo comercial no minutinho só. Aprendemos tudo de segurança, quase tudo. Tudo de segurança. Pelo menos para ficar esperto e evitar, aprendemos. Depois agora nós vamos aprender a malhar, treinar um pouquinho em casa, tá bom? Um minutinho só.